Bom, primeiro acho que a gente pode começar com uma questão mais geral, né, sobre a qualidade da prova, que muito se discute se a prova realmente está sendo interessante, está realmente medindo o conhecimento dos alunos ou não. Então, primeiro, eu acho que a gente podia começar com essa pergunta bem simples de responder. A prova teve qualidade? A prova foi... Eu vou começar depois, Roberto, tenho certeza que vai querer falar um pouquinho também. Foi interessante do ponto de vista de medir o conhecimento dos alunos? A prova do Enem, ela desde a mudança, né? Assim, dando uma rápida passada histórica, né? Quando houve a mudança de 63 testes para 180, ela tinha muito do jeito daquela prova antiga, que a preocupação não era com conteúdo, era com a avaliação das competências e habilidades. E o conteúdo foi, aos poucos, sendo colocado, introduzido, aumentada a abrangência, e o que a gente tem visto a cada ano é uma prova que faz isso melhor. Essa junção das preocupações do Enem antigo, que eram com a contextualização, a interdisciplinaridade, essa avaliação das, como já citadas, competências e habilidades, com uma avaliação do conteúdo propriamente dito, para realmente poder verificar se aquele participante é qualificado para as vagas das federais, aí, que são o grande atrativo do Enem. Então, dando essa primeira passada, depois é claro que a gente vai elaborar as ideias, é uma prova que a cada ano eu gosto um pouco mais dela. De fato, Eduardo, Edmilson, um prazer estar contigo aqui. O Enem, ele tem, na verdade, 3 marcos. A criação dele em 98, que é uma prova de autoavaliação. Essa matriz de referência do Enem se mantém até 2008. Ele pega a criação do ProUni, do Programa Universidade para Todos. Mas, de fato, com a entrada do SISU e o Enem assumindo a importância de selecionar, principalmente para as universidades federais, a matriz de referência muda. Se até 2008 não aparece na matriz necessariamente as disciplinas, a partir de 2009, na matriz de referência as disciplinas aparecem. E aí, de fato, é possível enxergar na prova questões puramente de física, de química, de biologia, principalmente em ciência da natureza. Ou seja, a prova desse ano, ela manteve o estilo e o padrão das provas acima de 2009. Estilo, porque todas as questões ainda mantêm a ideia de um contexto, que é um texto base, o enunciado e as alternativas com seus distratores. E o padrão, porque uma prova que tem 8 milhões de inscritos, ela parece que ela quer ter, sim, a sua função social. Boa parte dos temas contemporâneos brasileiros e mundiais, elas caíram na prova, principalmente em ciências humanas. Eu gosto, apesar de ser professor de física, de matemática, eu gosto muito mais do formato da prova de ciências humanas. Ela é muito mais arejada, ela traz muito mais essas questões contemporâneas. A prova de ciências da natureza ainda continua muito na busca de testar o aluno no conhecimento absolutamente disciplinar. Ou seja, então, separando um pouco agora os 2 temas básicos de hoje, né? As ciências da natureza, que na minha época era física, química e biologia, e as ciências humanas, que entra filosofia, entra sociologia, entra história, entra geografia, essas coisas. Ou seja, então, o que o senhor está dizendo é que essa parte das ciências humanas, ela realmente está, vamos dizer, moderna e está transversal. Ou seja, um aluno que tem um conhecimento das disciplinas, aliado a uma leitura de jornal, acompanhamento das notícias do dia, etc., com certeza ele foi bem na prova hoje. Agora eu vou começar ao contrário. Tá bom. A prova de ciências humanas, ela cai muito da característica e da exigência do Enem, que é você ter um conhecimento escolar e aplicar esse conhecimento. A prova tem muito essa característica e começa a ter um padrão onde alguns temas eles se tornam pertinentes no exame propriamente dito. Questões ligadas a gênero, esse ano, questões ligadas à identidade. Esse ano, a prova, ela tem por volta de 8 questões que falam de identidade, seja identidade cultural, seja identidade ligada ao patrimônio, a identidade de gênero e a questão de gênero, questões ligadas à xenofobia, como foi a questão que trata do muro feito pela Hungria, logo no começo dessa questão da imigração. Ou seja, na prova de ciências humanas, uma iniciativa social muito forte e com um padrão de temas relacionados. O gênero já caiu ano passado, principalmente relacionado às questões ligadas à violência à mulher. O gênero volta a cair esse ano, ou seja, é uma prova que estabelece um padrão social muito interessante. As questões que acabam sendo tratadas mais na imprensa, que são aquelas
Só para dar um exemplo claro que caiu na prova hoje foi, por exemplo, a crise dos refugiados, né? Teve algumas perguntas diretas sobre isso. E como até o Gilberto pontuou, a questão do gênero, em uma questão falando sobre o Irã, logo quando foi criada a República Islâmica, as mudanças, né, através do Persépolis, aquele quadrinho que é bastante conhecido, bastante citado, e uma outra questão relacionada até à condição da mulher com relação à conquista do espaço, aqui em 2 textos. Então, as questões de ciências humanas, naturalmente, elas permitem mais essa conversa com os grandes temas que são tratados atualmente dessas mudanças sociais, de certos assuntos que eram tabu e que se tinha uma posição bastante diferente há poucos anos atrás, agora sendo tratados com mais cuidado, com mais atenção, e isso podendo ser exigido, de certa maneira, um posicionamento, um melhor conhecimento do aluno com relação ao que é a situação atual desses temas, o que nas ciências da natureza acaba não acontecendo devido a essa característica mais pautada nos conteúdos das disciplinas de ciência da natureza. Ou seja, então quando a gente fala das questões hoje da prova de física, química e biologia, obviamente que foram perguntas que medem mais o conhecimento tradicional, vamos dizer assim, né? Ou seja, aquilo que realmente é aprendido nas salas de aula e nos conteúdos programáticos do ensino médio. Vamos fazer o contraponto com a FUVEST, que aqui no nosso estado, e até mesmo considerando termos nacionais, é o principal vestibular fora do Enem, né? Se você pegar a prova do Enem e comparar com a FUVEST, você vai perceber uma proximidade muito maior em ciência da natureza do que em ciências humanas. Ciências humanas, certos temas que na FUVEST vão aparecer eventualmente são o foco, como o Gilberto colocou, né? São o foco de muitas questões que são trabalhadas em diversas questões. Tem uma questão em relação à ciência da natureza, o Edmilson acabou de dizer rapidamente, como o Enem ele é corrigido pela famosa TRI, a teoria da resposta ao item, o ideal é que o enunciado ele não termine exatamente com uma pergunta, como a FUVEST faz. A FUVEST é um sistema onde tem uma alternativa certa e 4 erradas, não precisa necessariamente avaliar uma habilidade, né? Uma coisa que a gente já notou no ano passado e notou novamente é que, por exemplo, nas questões de física, o enunciado termina com uma interrogação. O que isso pode ocasionar um problema. Pode fazer com que a habilidade testada aqui, ela seja dificuldade, tenha uma dificuldade na avaliação da habilidade, por terminar com uma pergunta. Quando você termina com uma pergunta, você quer avaliar simplesmente o conteúdo disciplinar. Então, essa questão de física, que na prova amarela é a questão 56, é uma questão puramente de efeito Doppler. Se o aluno não soubesse efeito Doppler, ele não faria a questão. Ou seja, testar a habilidade com esse tipo de enunciado que termina com uma pergunta, isso é prejudicado. Ou seja, esse tipo de questão se aproxima muito mais a vestibulares como a FUVEST do que exames como o Exame Nacional do Ensino Médio, que tem a TRI como método de correção. E isso não aconteceu muito, então, nas ciências humanas? Eu não percebi, não sei se o Edmilson chegou a ver, eu não percebi nenhuma questão de ciências humanas que termine com uma pergunta. Termina com 2 pontos, ponto final, mas com interrogação não. Elas são pautadas mais na análise de textos, né? E em algumas aqui é uma propaganda, alguma obra de arte, né? E, em geral, elas exigem uma reflexão sobre esses textos ou sobre essas obras, uma reflexão que vai envolver, é claro, o conhecimento específico da disciplina. Né? Isso é necessário. Mais uma abordagem transversal. Mais uma abordagem mais transversal. E só emendando aqui no que o Gilberto falou, de efeito Doppler, né? Isso é algo que mostra muito essa aproximação com o vestibular, como o vestibular da FUVEST. Porque é um tema mais específico, um tema que você não vê aparecer em todo vestibular e você viu ele presente no Enem em uma questão de física, sendo que não há nem tantas questões de física assim. Você tem por volta de 15 questões de física, supondo, nem sempre a divisão é tão igualitária, 45/3, dando 15. Então, há uma opção por um tema bem específico. Foi usada uma questão para um tema bastante específico. Uma coisa que eu estava olhando aqui, Eduardo, que me chamou a atenção, a prova, pelo jeito, terminou lá para maio de 2016. Né? Nós temos ainda legendas, porque os alunos sempre perguntam, afinal, quando é que termina a prova? A maioria das questões que tem datas de legendas de notícias de jornal, elas são de 2015, algumas até anteriores. Até 2012 eu vi uma. Porque há uma questão que, muito provavelmente, o banco de questões do Enem, do INEP, ele não está sendo atualizado com a velocidade que deveria. Né? E aí uma coisa que eu acho que vale a pena chamar a atenção é que nós temos sim questões, itens com
textos base de notícias de jornal de março de 2016, maio de 2016, ou seja, o Enem procurou fazer questões com notícias de jornal desse ano ainda, absolutamente atualizado. Já houve uma certa atualização então, do banco de dados das perguntas. Né? Agora, uma outra coisa que também quem fez a prova hoje e está nos assistindo deve ter curiosidade de saber, por exemplo, a questão a nota, né? Porque tem esse sistema que o senhor explicou temos um matemático aqui. De avaliação. Eu posso dar uma passada rápida. Então, isso seria interessante, porque essa curiosidade é recorrente aqui para a gente, né? Sempre chega isso aqui para a gente na redação e tal, porque as pessoas às vezes não entendem direito até como sai a nota, porque depende da pergunta, do acerto, né? Tem uma uma complexidade. Eu vou tentar explicar sem entrar numa terminologia muito técnica. Se eu estiver entrando, por favor. Tá bom, a gente vai traduzir. Eduardo, você é o responsável, porque ele é físico e ele vai achar tudo normal, né? Ele pode piorar, né? Tá bom. Então, primeiro, cada questão, a palavra-chave é habilidade. Né? Não, eu estou usando a palavra. Uma das palavras-chave do Enem é habilidade, né? Mas a palavra-chave é proficiência, quando se refere à correção. Cada questão tem uma proficiência que varia de 0 até 1000. Tá. Cada questão. Tá. E essa proficiência ela é calculada pelos pré-testes que são feitos antes, a prova tem um processo de calibração, né? Mas também pelo resultado dos candidatos que fizeram a prova hoje. Tá. Daí sai a proficiência dessa questão. Entendi. E a nota do candidato é a proficiência do candidato, que é fruto dos acertos e dos erros que ele teve. Entendi. Um ponto que as pessoas às vezes têm muita dúvida é como é que duas pessoas podem ter a mesma nota do Enem. É só se elas acertarem e errarem exatamente as mesmas questões. Né? Porque aí o sistema vai dar a mesma nota para ambos, tá certo? Claro. E aí entram vários aspectos, como se você erra questões fáceis, você acaba sendo punido. Tá. Porque como tem a proficiência da questão, se você erra uma questão fácil, isso vai dar o indicativo que provavelmente é difícil, que você acertou, é fruto de um acerto casual. Né? Então, você às vezes é bem comum você ter candidatos com o mesmo número absoluto de acertos, mas com notas totalmente discrepantes. Um resultado que eu lembro de cabeça, nem em 2014, com 17 acertos em matemática, as notas variaram em 350 e 700 pontos pela tri. O dobro, com 17 acertos. E, então, várias coisas importantes, até já falando de amanhã, né? Claro. Como nos reunimos ontem, não dá para ter dado uma dica para hoje, mas a gente pode dar dica para amanhã. Claro. Então, procurar acertar as questões que são mais fáceis, né? Isso é muito difícil de falar, porque afinal de contas, qual questão é mais fácil, né? Mas do começo... Não pode dar bobeira. Não pode dar bobeira, né? Então, quando perceber ali que tem aquilo, olha, isso eu acho que eu consigo fazer, faça. Entendi. E duas consequências imediatas do que ele falou, Eduardo, isso é importante. A primeira é que o aluno não deve cismar com aquela matéria que ele gosta. Porque onde estão essas questões fáceis? O Edmilson mesmo disse, eles estão na prova. Isso é uma consequência direta. Não, o aluno não, eu não sei, hoje infelizmente a prova já foi, não deu para dar essa dica antes. Mas não cismar com aquela disciplina que o aluno mais gosta. Isso é uma coisa muito importante. E não deixar de fazer questões fáceis para fazer questões difíceis. Principalmente amanhã, o aluno, e vários fazem isso, o aluno ele tenta caçar na prova as questões difíceis. E gasta muito tempo com isso. Se tem uma consequência direta da TRI, é que o aluno ele tem que garantir as fáceis. Porque o próprio sistema ele encontra aí uma coerência. O aluno acerta as fáceis antes de acertar as difíceis. E planejamento do tempo. É uma prova muito cansativa, é uma maratona, são 10 horas de prova. E se o aluno comete o erro... Juntando os 2 dias. Juntando os 2 dias, amanhã 5 horas e meia, hoje 4 horas e meia. E se o aluno comete o erro de, por falta de planejamento, deixar muitas questões para o final, gastar muito tempo com uma questão, pode ser que justamente no chute, o sistema ele mude essa curva que ele falou. Se ele começar a chutar acertar questões mais difíceis que fáceis, ele pode ter problema no cálculo da nota dele. Entendi. Então, duas dicas muito importantes para amanhã. Não cisma com uma matéria, faz a prova inteira, começa pelas mais fáceis e não gastar muito tempo com a redação. É muito comum alunos que começam com a redação, gastam 2 horas com a redação, eles acabam comprometendo o resto da prova. Entendi. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção na prova de hoje, eu não sei se é uma impressão errada minha, mas porque teve toda essa discussão aqui, a gente noticiou isso várias vezes, cobriu bastante da reforma do ensino médio e tal. E principalmente 2 temas, sociologia e filosofia, foram muito discutidos, que tem
tem até parece algumas pessoas pensando em retirá-las do ensino médio, etc., esse conteúdo e tal. Mas hoje as questões de sociologia e filosofia estão muito bem marcadas na prova, né? Ou seja... Tem um número bem significativo. E um número bem significativo de questões. Ou seja, isso mostra, vai de encontro... E com uma exigência vai contra essa... muito grande. Tá. Eu acho particularmente que na prova vai de contra hoje... esse discurso. Eu acabei te cortando, mas eu acho que as questões mais difíceis foram de fato de filosofia e sociologia, na parte de ciências humanas. Porque exigiu, de fato, um grau de proficiência maior do aluno. Né? Ou seja, não era simplesmente ler o texto, compreender o texto tal e responder. Não, são questões mais complexas e exigem, de fato, um aluno antenado no sentido que ele tem que buscar esses conhecimentos que vêm principalmente da sociologia, né, e aplicar, né, no mundo que ele vive, enfim. Então, eu particularmente achei dentro de ciências humanas as questões relacionadas à sociologia as questões mais difíceis, que exigiram maior proficiência do aluno. Uma dica a posteriori, né? Essa. Não, fica para o ano que vem. Fica para o ano que vem, né? Sociologia é o tema dominante, né? Então, você tem uma divisão aproximada em 15, 15, 15, é aproximada, 15 história, 15 geografia e 15 para filosofia e sociologia. E nos últimos anos a sociologia tem ocupado por volta de 10 dessas 15 questões, né? E muitas questões, como o Gilberto colocou, exigindo um conhecimento mais específico da disciplina. É claro que a leitura é fundamental, até pela própria composição das questões de ciências humanas, né? Que você sempre tem um texto de apoio, ou um gráfico, um mapa, né? Então isso é fundamental, mas você vai ter que colocar o seu conhecimento específico ali para poder ter a resposta correta. Entendi, não dá para só interpretar o texto e tocar em Isso frente. algumas vezes até acontece, mas não dá para contar com isso para fazer toda a prova. Eu estava olhando a prova rosa aqui, colando do Edmilson, uma coisa que eu gosto muito, que eu estou gostando muito nos últimos anos no Enem, Eduardo, é esse formato. Os textos base, eles são curtos. Isso melhorou muito. Isso ajuda muito o aluno. É um formato interessante, não cansa o aluno, né? É uma questão direta, um texto base curto, um enunciado também curto. Um parágrafo, né? Porque quando teve a mudança, sim, eles levaram as últimas consequências do Enem de 63 testes, que era muito baseado em leitura. Então você tinha uma prova que era um livro, você lê um livro. Ela está mais concisa, né? Em geral é sempre um parágrafo só. Isso inclusive é uma norma na composição dos itens que eles estão seguindo, de ser um parágrafo só, para não tornar tão extenso os enunciados e a prova como um todo. Poucas questões com 2 textos básicos, curar e evitar isso também antigamente era bem mais comum. Agora é direto. Se é um gráfico é direto, se é uma ilustração é direto. Ou seja, então a prova está com qualidade, pelo que vocês estão me dizendo, e tem melhorado isso. Você falou da BNCC, né? Em entrevistas recentes, as profissionais que são até as criadoras do Enem inicialmente estão falando em mudar o Enem para o Enem voltar àquelas características antigas. E, sinceramente, eu vejo isso como uma perda. É algo que não é positivo, por conta de que esse sistema foi se aprimorando. Sim. Esse banco de questões, até tem uma preocupação de talvez o banco não estar sendo atualizado como deveria, mas o fato é que ele... Passa ano, o banco vai ficando mais consistente, melhor, e você tem mais de onde tirar questões de qualidade. E a gente percebe que é uma prova bastante amadurecida e que faz muito bem o papel que ela faz, tanto na seleção do SISU para as federais, quanto nesse papel de uma avaliação do ensino médio. Então, isso dá uma preocupação com o possível retrocesso, com o impacto aí das várias mudanças que estão planejadas para a educação. Valoriza a própria origem, porque se essa prova quer medir o quanto de conhecimento, competência e habilidade que o aluno sai da educação básica, essa é uma prova que permite isso. Porque, fundamentalmente, ela vai cobrar um conhecimento da educação básica e a aplicação desse conhecimento. Então, esse tipo de formato é um formato que eu também defendo, gosto muito, e eu acho que é o contrário. Nós deveríamos fazer com que esse formato ele continuasse a partir do ano que vem. Porque você disse na pergunta, né, o que acontece com essa medida provisória do ensino médio? Fundamentalmente, se tiver que mudar o Enem, vai mudar a partir do ano que vem. Eu acho que também não muda, as mudanças do ensino médio não são mais médio ou longo prazo, talvez. O próprio PNLD, que corresponde aos livros didáticos que são referendados para as escolas, precisa de um ciclo de 3 anos para uma mudança maior, mais significativa. Então, eu ainda acho que mesmo ano que vem o Enem deve manter esse formato. Sim. Ou seja, então, tanto o Enem como os outros exames vestibulares, porque a gente tem uma discussão hoje nas escolas em geral, desde o ensino fundamental, acho que até chegando ao ensino médio,
que tem aquela coisa dos tradicionalistas versus os transversais ou os multidisciplinares e tal. É exagero dizer que os exames de ingresso nas universidades, nas faculdades e tal, estão cada vez mais buscando esse aluno que faz mais essa relação transversal das disciplinas e tal, ou ainda aquele esquema mais tradicional da minha época, por exemplo, eu estou com 44 agora, ainda é o que mais existe? Isso mudou muito. Eu sou um pouquinho mais velho, né? Mas a gente está por aí, né? E aquela prova, né? Que é uma... Sabe que o Gilberto colocou? Termina com uma interrogação. Era muito mais grave, era uma coisa... qual é a função do complexo de Golgi, que agora nem mais é complexo de Golgi, agora é complexo golgiano. Mas ele tinha uma resposta perfeitamente esperada, sabe? O que faz a fotossíntese? As coisas bem secas, né? Um conhecimento estrito que nenhuma elaboração. Existem questões que exigem conhecimento estrito? Hoje, existem, mas existe uma elaboração. Sabe? Você vai precisar saber para que serve o complexo golgiano, você vai precisar saber, mas não de uma maneira totalmente desvinculada de qualquer contexto. Totalmente decorada. Houve uma evolução enorme nessa direção. E isso deve ser o caminho, deve continuar assim. Então. A escola, Eduardo, ela não, principalmente o ensino médio, ela não deve montar o seu projeto pedagógico visando uma prova. A escola tem que ser muito maior do que isso. Mas, olhando pelo lado dos vestibulares, isso é muito comum na USP, né? Claramente, a prova da FUVEST ela representa e quer um tipo de aluno que a Universidade de São Paulo deseja. Aqui também, né? Tem uma prova aqui de cunho social que exige um determinado perfil de aluno, não tem jeito. A própria redação de amanhã, ela vai cobrar, certamente ela vai cobrar um aluno que faça uma intervenção social, um aluno que gere posicionamento. Então, politicamente falando, não partidariamente, né? Politicamente é uma prova que ela tem sim o objetivo de segmentar e escolher um perfil de alunos, seja a FUVEST, a Unicamp, a Unesp ou mesmo o Enem. Ela busca, através de um sistema de autoavaliação que é o TRI, buscar esse aluno que, reduzindo muito o conceito, que todo mundo fala, que é esse aluno mais crítico, mais observador da realidade que ele vive, né? Vamos reduzir dessa forma. Então, claramente é uma prova que busca um determinado tipo de aluno. Só, assim, para os vestibulares, né? Claro. Aliás, para as universidades. As pessoas costumam falar, não, no meu tempo que era difícil entrar na faculdade, no meu tempo que era bom, que o pessoal estudava e sabia das coisas. Eu acho, olha, eu trabalho com isso há muitos anos, eu acho que é justamente o contrário, né? Os estudantes hoje são muito mais bem formados, tanto com relação ao conteúdo, quanto com relação a essa capacidade de transversalidade, de entender um contexto, de saber, afinal de contas, eu estou estudando isso... Para quê? Para quê? Né? Então, nesse sentido, a evolução é patente, é muito clara. Ficou muito mais complexo. Agora, por exemplo, vocês já disseram aqui sobre o Enem, que, na verdade, é a grande porta de entrada para as federais, né? Agora, no caso das estaduais... Né, para a USP também. Então, da USP, Unesp, Unicamp, qual que é o peso real que o Enem tem para quem está pensando, mirando essas universidades estaduais? É que esse ano a gente tem vagas pelo SISU, são 20%. Né? 21% das vagas da USP estão dentro do SISU. É uma mudança muito grande, né? Assume uma importância muito grande. O problema é que a gente acaba recomendando para o aluno fazer as duas provas, né? Entendi. Não é se ele for entrar na Universidade de São Paulo, é muito arriscado ele prestar só o Enem. Infelizmente, ele tem que prestar pelo Enem. Pelo percentual de vagas, e muitas vagas, uma parte pequena das vagas são de ampla concorrência. Que é para qualquer estudante. Muitas das vagas são só para os candidatos que têm os perfis, né? Entendi. Então, tem esse lado, tem que fazer as duas, não pode deixar, não. Mas isso já traz mais força ainda. O SISU é uma... Porque no caso de Unicamp e Unesp, o Enem tem um peso na nota inicial, lá da primeira fase. Que ajuda na nota, mas... É uma bonificação, né? É diferente da USP, que arriscou colocar 21% das suas vagas dentro do portal do SISU. Ou seja, você pode entrar direto na Universidade de São Paulo... Sem fazer o Enem. Fazendo Enem, mas sem fazer também. E esse modelo da VUNESP e da Unicamp, de aumento da nota para a primeira fase, é um modelo que eu sinceramente acho que ainda está com a cabeça no Enem fácil, no Enem de 63 testes. Que a sua nota no Enem sempre é muito mais alta do que na Unicamp ou na VUNESP, né? E ele jogava a sua nota para cima. Hoje isso não é certo, né? Sua nota pode acabar sendo mais baixa no Enem. Tudo bem, não vai te atrapalhar, mas não traz aquela colaboração que se esperava e se tinha no início da aplicação dessa ideia. Entendi. Ou seja, as pessoas que estão pensando nas universidades estaduais
tendo feito o Enem ou não tendo feito o Enem, tudo bem, elas ainda têm chances e tal. E Sim, mesmo que elas tiverem feito o Enem e tiverem ido mal, isso também não atrapalha. Só vai entrar para jogar nota para cima, né? Mas é capaz que não jogue, que não entre, porque a nota... Vai ter que ir bem na prova, específica do vestibular que ela está querendo. O Enem não salva sozinho. Não tem salvação pelo Enem. Agora, sobre a prova de hoje, pelo que eu vi, não sei, não achei mais nenhuma polêmica, né? Nenhuma questão assim que possa ser dúbia. Sim, a principal, até relacionado a tudo que a gente já conversou, da proximidade ou distanciamento dos chamados vestibulares tradicionais, né? É a ampliação dos conteúdos tratados, que é um caminho que vem sendo seguido desde a mudança, esse ano ficou bastante clara, né? Então, por exemplo, não apareciam questões de botânica em biologia. Entendi. Era um tema que não existia. Esse ano a gente teve questão de botânica. A distribuição de física era muito peculiar. Isso o Gilberto pode até falar isso bem melhor do que eu. Eletricidade é um tema que ocupa uma parcela muito significativa do programa do ensino médio e que no Enem aparecia de maneira bem discreta. Esse ano... Ondulatória. Né? Aumentou. O ondulatório em física hoje. O ondulatório é sempre muito forte em física. Então, isso nas diversas disciplinas a gente teve essa ampliação dos conteúdos que são cobrados, né? Isso, apesar da preocupação de Gilberto com relação à ampliação ou não do banco de questões, acho que isso é um pouco em reflexo desse banco estar ficando cada vez mais sólido, cada vez mais bem feito, mais rico. Você tem mais opções para você peneirar e colocar na prova. O aluno que prestou 2015 e prestou esse ano, ele provavelmente deve ter achado essa prova no mesmo nível. Não teve uma complexidade que chamou atenção, não. Mas ele manteve minimamente o nível do ano passado. Uma prova muito bem elaborada, muito bem feita. É difícil dizer o que é polêmica, né? É um conceito subjetivo. Né? Claro. Os temas que estão aqui, eles beiram uma questão das crises políticas mundiais, enfim, são grandes temas. Caiu uma questão sobre o apartheid. As grandes questões contemporâneas estão aqui. Né? Fugiu do Fla-Flu, aquela questão que o ano passado teve por conta da violência contra a mulher, né? Entendi. De fato, foi uma prova que ela fugiu um pouco essa característica de algum momento político momentâneo. Ela virou uma prova com uma temática maior do que nós tivemos questões sobre atual. Representatividade feminina, se não me falha a memória, sobre democracia, crise econômica, a crise dos refugiados, que a gente já comentou. Sim. No caso da biologia, tem algumas coisas sobre efeito estufa, mudanças climáticas, que também é um tema... Em sociologia, indústria cultural, que sempre é presente, cada vez mais presente. Reflexão sobre a situação atual brasileira, como essa taxa de fecundidade total aqui, uma questão muito bem elaborada, que traz muito uma realidade brasileira comparado com a realidade de outros países. E esse é um ponto, assim, a gente tem muitas mudanças, essa ampliação dos conteúdos, esse enriquecimento da prova, mas a gente tem ainda algumas características que são mantidas. Então, por exemplo, história, o grande destaque é a história de Brasil República. Isso fica a dica para o ano que vem. A grande destaque é a história do Brasil República. Isso se manteve. Então, sempre as mudanças não são tão rápidas assim, né? Claro. Então, certas características bem marcantes são mantidas e são fortes, são uma referência importante para o candidato. E em história, essa manutenção do Brasil República como principal tema está bem forte ainda. Vamos combinar que conhecer a história do Brasil República é importante. O que fugiu um pouquinho... Cada vez mais, inclusive. O que fugiu um pouquinho do ano passado foi o peso que foi dado à química, foi a disciplina de ciência da natureza que mais caiu. Nossa senhora. Olha, foi o que? Caiu? Vocês estão dizendo? Mais química. Isso daqui varia. Teve mais química? Isso daqui varia, tá? O que eu vou falar, na Poli, lá no cursinho da Poli, deve ter feito uma contagem, a gente fez. Mas a contagem que a gente fez, 12 de biologia, 13 de física, 20 de química. Caramba, mas tudo bem, o pessoal de química, algum já pegou um monte já, aí o que ficou em dúvida foi para eles, né? Mas é muita questão de química. E a presença mais forte de ondulatória em detrimento à ótica em física. Isso é bem peculiar. Isso é bem maior diferença em relação ao ano passado. E a biologia, todas as áreas lá, genética, botânica teve, ecologia. Ecologia muito dominante. Zoologia muito dominante, mas isso desde o Enem antigo, por conta da relevância do tema. Não é fora da curva, é uma tendência. Hoje em dia as questões ecológicas aí. E também dentro de ecologia dá para discutir um pouco de botânica, de zoologia. Sim, você traz todas essas questões mais importantes para a disciplina. Interação de todas as genética. É professor de matemática, né? Eu não sei se ele vai falar isso amanhã, mas eu não gostei da prova de física.
Eu acho que exigiu um tipo de conhecimento específico na disciplina que eu, particularmente, como professor de física, não gostei. Não acho que caiu onda estacionária. São questões simples. Uma questão do micro-ondas. A questão é interessante, mas... Mas é que acaba... Qual que é a questão? Não sei se todo mundo aqui que está nos assistindo... prova... A do efeito Doppler, vamos ver quem acha primeiro aí. Não, tudo bem. Não, vamos tentar achar rápido. Sem crise. Aqui, ó. Só para ilustrar. Aqui 48 na rosa. Eu achei a do morcego. A questão 56 da prova amarela é a questão de efeito Doppler, né? A questão do morcego. Isso, 54 na prova rosa, a do efeito Doppler. A da margarina. A da margarina é mais fácil de achar. Essa do morcego eu imagino que pode ser classificada também em biologia, não, né? Em biofísica. Não, o contexto ambiental. Né? Ó, 80 na prova rosa, a questão do micro-ondas, da onda. Que na prova amarela é a questão 90. Última questão da prova. Enfim. Eu acho que cobrar conhecimento absolutamente específico, o efeito Doppler é uma coisa que, inclusive na própria FUVEST, é difícil cair, né? É uma coisa muito específica da parte. Mas a prova do ano passado tinha sido mais conceitual em física, né? Esse ano. Sim. Agora, 2014, para eles que são físicos, é uma prova inesquecível. Aquela questão da Fata Morgana, uma questão interessante sobre o ponto de vista na análise de fenômeno. Inesquecível por quê? Agora eu quero... Inesquecível por quê? Foi o ano 2014. Do ano retrasado. Foi uma prova muito puxada. Muito difícil. Por isso foi inesquecível. E esse ano, então, nem tanto, mas foi muito específico, é isso que você está dizendo. Na questão o que cobrou de conhecimento de física, eu achei que sim, particularmente eu achei que sim. São questões muito diretas, né? Se o aluno nunca se deparou com esse tipo de conhecimento, pela questão, ele não consegue se virar. Ele tem dificuldade de se virar com a questão. E só aproveitando o contexto de química, já que a gente está dando umas dicas posteriores, vamos dar uma dica para esse ano. Segunda fase da FUVEST, prova interdisciplinar. Onde tem interdisciplinaridade, a química sempre prevalece. O ano passado, no segundo dia da segunda fase da FUVEST, a prova interdisciplinar, química apareceu bastante e agora a Enem aparecendo muito, então sempre ficar de olho, quem que vai fazer a FUVEST, ficar de olho aí em química. Ela consegue trazer muitas essas questões ambientais, você consegue puxar pela química, é muito fácil trazer. E fazer interdisciplinaridade com qualquer coisa, é muito fácil. É que tem a questão de, por exemplo, poluição do ar e todas essas coisas acabam entrando em química. Teve uma hoje do spray de pimenta, parece. Sim. A capsaicina. Exatamente. Que tem um pouco a ver também com os estudantes, que eles estão acostumados com isso hoje em dia, infelizmente. Uma outra coisa que eu queria discutir, é óbvio que ninguém aqui tem bola de cristal e nem é esse o caso. Mas, por exemplo, amanhã tem a redação e a redação sempre tira o sono de muita gente, deixa muita gente preocupada e tal. O pessoal de humanas, imagina, gosta um pouco mais de redação do que os outros e tal, por motivos óbvios, tem que gostar mesmo, mas dá para imaginar alguma coisa em relação ao tema da redação ou isso é impossível? É chute, né? Não, chute, claro. Eu falei de uma questão me chamou muita atenção na prova de hoje, Eduardo, essa característica de várias questões de ciências humanas puxando pelo lado da identidade, seja cultural, seja de patrimônio, seja essa discussão de ter direito a uma pátria, a questão da migração. Eu acho que um bom tema para amanhã é algo que se remeta a essa questão da identidade, de se ter identidade, e um tema que faz com que o aluno possa intervir socialmente sobre como é viver nesse mundo multicultural. Pegando um pouco de Boaventura de Souza Santos, é um bom tema. O que é um bom tema de redação, afinal? É um tema que o aluno pode poder... Exatamente. Um bom tema de redação é um tema onde permite que o aluno possa propor uma intervenção social. Por conta de identidade ser um tema muito forte na prova de hoje, essa relação não existe, né? A gente não tem a informação que quem faz a redação sabe como é a prova ou vice-versa. Né? Mas por esse tema ser muito forte na prova de hoje, eu apostaria em algo que falasse dessa questão de identidade cultural, direito a ter uma nação, a discussão do patrimônio histórico cultural, enfim, algo que se relacione à identidade. Só para recapitular, o ano passado o tema da redação foi sobre da violência contra a mulher. E no ano retrasado? Publicidade infantil em questão no Brasil. Mas a minha memória só vai até isso. Não, era isso que eu queria lembrar. Se eu puder olhar o celular, eu te falo tudo. Não, só para refrescar a memória das pessoas. Porque o ano passado eu lembrava, do ano retrasado também já não lembrava. Então. Eu não acho que... O
Gilberto foi um tema bem específico, eu vou por um outro caminho, né? Eu considero que não, talvez com toda a movimentação política que houve no país esse ano, talvez as pessoas estejam esperando algum tema quente, né? Sinceramente, eu acho que não será um tema quente. Entendi. Algo na linha que o Gilberto colocou, acho que tem muito mais chance do que qualquer coisa ligada diretamente, que possa trazer uma ligação direta com a política brasileira. Eu acho que eles vão fugir de um tema que remotamente liga a política atual brasileira por conta do risco de você trazer discussões que são muito polarizadas e aí fica terrível para o candidato fazer uma redação sobre um tema que é uma polarização muito grande. Claro. Então, um tema como identidade, não sei, faria muito mais sentido. Bom, e agora a questão mais fácil envolvendo a redação. Quais as dicas para quem vai fazer? Você já falou sobre não perder muito tempo com a redação. Eu começo aí, Como que se faz O que faz primeiro o aluno levar 0 na redação? Acho que é importante, né? Fugir do tema, escrever menos de 7 linhas, de alguma forma infringir os direitos humanos. Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Entendi. Tá. Copiar texto base, por ninguém que pareça, tem alunos que fazem isso. O aluno faz a redação dele copiando o texto base ou enunciado de questões. Né? Isso aí vai prejudicar muito ele. Aquela questão que vira e mexe e volta de não colocar título, isso é um mito, né? Isso não dá 0 na redação. Não, Se ele colocar o título, vai contar como linha... E vão analisar. O título vai ser analisado. Não é obrigatório. Tá. E é importantíssimo o aluno lembrar que a redação dele é uma redação dissertativa argumentativa e que ele tem que terminar a redação propondo uma intervenção social. É muito comum alunos que até fazem uma boa redação, com boa argumentação, mas que esquece que no final, por conta da competência 5, que é uma competência específica, ele tem que terminar a redação propondo uma solução para o problema. E uma solução de curto prazo ou de médio prazo. Soluções do tipo, se cada um fizer a sua parte, o problema resolve? Isso não é considerado. Tem que ser, na verdade, uma reflexão e uma intervenção de cunho pessoal e que possa, sem infringir os direitos humanos, resolver... vamos eliminar essa escória da sociedade, isso não vai ser bem aqui eu vou revelar um pouco dos bastidores. Aqui a gente tem uma discussão grande entre opinião e análise na Folha. Porque opinião é opinião, é do colunista, muitas vezes. E análise é mais você apresentar o problema, apresentar os vários lados do problema, que nunca tem só 2 lados, né? E depois, no final, tentar fechar o caminho. É mais isso, é mais análise do que a opinião pura e simples. Né? Mesmo porque é fornecida uma coletânea que tem que ser aproveitada, né? Tá. Então é para você fundamentar a sua análise na coletânea. Tá. Não é para você colocar o que você acha do tema, né? A originalidade cabe, é claro, mas ela tem que ser moldada por informações bem fundamentadas. Né? Uma dica, eu de me completo, não sei. Aí eu falo de mim, quando fiz vestibular, né? Eu não gosto de deixar a redação para o final. Tá. A tendência do aluno é estar cansado. Tá. E eu gosto muito de ou começar pela redação. O que a gente recomenda para o aluno? Pegou a prova, dá uma sapiada na redação, como dizem os alunos. Se é um tema que ele acha que gerou empatia e que as ideias vieram na cabeça, porque a gente sempre recomenda que o aluno faça um rascunho inicial, começa pela redação, tomando cuidado com o tempo. Tá. Se não for começar pela redação, se é um tema que ele quer amadurecer, deixa para o meio. Tá. Aí, particularmente, não sei a opinião do Edmilson, mas eu não deixaria a redação para o final, porque provavelmente o cansaço e o tempo pode prejudicar muito o aluno. O aluno, na verdade, nesse final de semana, ele vai fazer 2 provas. A prova de hoje e a prova de linguagem, de matemática amanhã, de linguagens, são provas que valem 1000 pontos. A prova de redação é uma outra prova, que vale mais 1000 pontos. Quando o aluno for entrar numa universidade federal, na equação, na fórmula daquela universidade, a universidade ela escolhe as áreas conforme o sabor do curso e tal. E, particularmente, redação, nessas fórmulas de entrada, elas têm sempre um peso muito grande. E só colocando então, isso um dado, é importante. Só colocando um dado numérico que as pessoas muitas vezes não sabem. A TRI é uma nota padronizada. Tem aquela ideia da proficiência, mas também são várias padronizações que são feitas. Então, qual é a fração de alunos que tem nota maior ou igual a 800 nas provas testes? É aproximadamente 1/400. Tá.
você vai ter 1 a cada 400 alunos tendo uma nota maior ou igual a 800 nos testes. Qual é a fração de alunos que tem nota maior ou igual a 800 em redação? Isso varia, mas pegando, por exemplo, conta das escolas particulares, é 1/6, mais ou menos, dos alunos têm nota maior ou igual a 800. Então, naturalmente, a sua nota em redação tende a ser uma nota maior por não sofrer a padronização da TRI. A redação tem uma padronização, mas não é uma padronização tão dura quanto a da TRI. Então, é uma prova que joga a sua nota para cima, então é fundamental dar uma atenção muito grande para a redação. E matemática? Eu sei que os alunos fogem de matemática do ano, mas uma coisa a gente tem certeza, amanhã terão 45 questões de matemática, porque ela é uma linguagem. Claro. Eu sei que isso é um processo, mas não adianta fugir. Matemática tem um peso extraordinário, porque ele é uma a matemática é a própria linguagem. Né? Amanhã, se quiser conduzir o programa, 1 hora, só de boa, eu deixo o Roberto pode fazer 1 hora eu falando de matemática, tranquilo. A gente começa com ele e depois eu vou só dando os Mas pitacos, matemática... Independente da área, né? Isso que você está dizendo. Mesmo para a pessoa que está na área de humanas ou na área de biológicas. Sim. Matemática tem uma característica... como eu falei, são muitas padronizações. Esse cálculo é bem complicado. Mas a curva de matemática é uma curva que tem um rabo maior. Isso é um termo técnico mesmo, falar assim, né? O rabo é maior. Não é nenhum palavrão. E então você tem notas ali que vão até 1000. Ano passado a gente teve nota acima de 1000, né? Porque poucos alunos conseguiram acertar os 45 testes, e você tem notas mais baixas também. Então é uma prova que realmente cada teste que você acerta, você tem um delta aí, você tem um ganho que é maior do que nas outras disciplinas. Esse é o fato. Né? É claro que você não pode jogar todo o tempo para matemática, porque matemática é um perigo. Se você começar e vou fazer essas questões de matemática, não pode virar questão de honra. Quando chegar a sua consciência, você vai ver que já foi a prova inteira e você está em matemática, né? Claro. Mas matemática, o delta T, o delta T, né? Eu estou com o delta T na cabeça. O delta que dá um acerto a mais é maior do que em qualquer outra prova. Entendi. Ou seja, então para amanhã é a redação primeiro e depois a matemática. Redação primeiro no meio. Não, mas é difícil. Divide o tempo. E eu gosto muito que o aluno leia a prova. Eu acho que cismar com uma área específica não dá. Você vai ter nota em cada uma das áreas e na redação. Você não pode... Não, essa é a área que eu sou bom. Eu sempre olho o que os primeiros que saem falam, né? E sempre... São pessoas que não fizeram a prova inteira, que elas saíram antes, né? Claro. É porque com 2 horas, você não consegue. Não, eu fiz humanas, porque eu gosto mais de humanas, as de exatas eu chutei, né? E amanhã eu vejo que eu consigo em redação, né? Tudo bem, cada um, mas essa abordagem compromete extremamente a sua nota. Você não deve fazer isso. A sua nota é extremamente comprometida. Teve um aluno hoje na Folha que fala isso. Ele saiu da prova, ele chutou, ele fez a matéria que ele gosta lá, que eu não lembro qual que é, e o resto ele chutou. Tudo a letra C. Acho que exatamente. Então, teve uma pessoa que a gente entrevistou. A chance de insucesso no caso desse é muito grande. Teve um outro que disse que foi muito bem, mas não conseguiu ir muito bem em História do Brasil porque ele é do Haiti. Então ele não conseguia muito. Aí vamos ver o que ele vai conseguir então. Bom, então é difícil, claro, porque cada um é cada um, mas então as dicas importantes que só para alinhavar aqui, as dicas importantes que vocês disseram para amanhã. Ler primeiro a prova para sentir um pouco como que está a coisa ali e talvez ir para a redação e depois partir para as outras. A língua estrangeira, no caso, costuma ser difícil, fácil? Isso é uma coisa que não costuma incomodar muito. É assim, primeiro, quem escolhe espanhol achando que está optando por uma prova mais simples, cometeu um erro. A prova de espanhol costuma ser mais difícil que a prova de inglês. Porque parece maldade, sabe? Eles colocam falsos cognatos, é maldade. Você fala, nossa, olha essa prova, uma prova maldosa. Espanhol tem muito falso cognato. Espanhol tem muito falso cognato. Mas é uma prova muito pequenininha a prova, né? Mas é uma prova que, apesar da limitação do formato, são só 5 testes, é uma prova muito bem feita, que é baseada realmente na sua capacitação para o uso da língua mesmo, né? Como instrumento. Então, é uma notícia de jornal, uma propaganda, um quadrinho. Então, é uma prova muito bem feita. E, obviamente, que de hoje para amanhã descansar, né? Nossa Senhora. E não fique vendo se acertou, quantos pontos fez, é uma má ideia, sim. Não faça isso. Depois que assistir a gente aqui, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, amanhã tá... E essa não, eu quero saber se eu acertei o que eu errei. Se for 2, 3, faça isso. Agora não faça isso para a prova inteira. Vai deixar mais nervoso. Você vai ficar mais nervoso e vai perder um tempo enorme, não vale a pena, você vê isso depois. Né? Agora uma dúvida minha, hoje no ensino médio, os alunos fazem as provas à mão.
ou no computador? Na minha escola é bom. Tá. Mas eu não sei se... Mesma redação, todo mundo escreve ainda Sim, bastante. sim, Tá. sim. Tem vários aplicativos de redação. Uma das coisas que a gente recomenda para o aluno, porque vários aplicativos você digita. Tal. Eu falo porque eu tenho uma letra terrível. Eu tive que treinar a minha letra. Né? Eu recomendo que o aluno escreva. Não hoje, a prova já é amanhã. Mas se fosse um processo de um ano de preparação, o aluno se exercitar escrevendo à mão a redação. Porque digitar, vai chegar na hora de fazer a redação. Tem gente que a primeira redação da vida da pessoa vai ser amanhã, viu, Marco? E uma coisa, eu me arrisco a falar isso. É fundamental treinar a redação. É óbvio. Não, porque eu fico pensando assim, minha geração, eu fiz tudo à mão, claro. Mas há 20 anos eu escrevo no computador. Se eu tiver que fazer uma redação amanhã no papel, na mão... Eu não tenho dados. Eu não tenho dados, mas eu faço essa aposta e tenho certeza que eu não estou falando besteira. Existe uma correlação enorme entre a letra ser boa e a nota ser mais alta. Você pode apostar, claro, porque a pessoa fica olhando aquele... Quando tem alguma letra, nossa, eu amo essa pessoa, vamos dar uma nota boa para ela, que é um amor. Assim, fica mais agradável para ler, inclusive. Escrever à mão, tem jeito. Bom, e só para... Estamos 50 minutos aqui falando e tal, só para encerrar, vamos... Momento cultural. Teve uma questão interessante aí que eu achei, que é a questão do Renato Teixeira, que cita o Renato Teixeira e tal. E disse, inclusive, que ele já... sinceramente, agora eu não lembro onde eu li, mas já ouviram ele ficou muito lisonjeado e tal. E até uma matéria na Folha que cita, aqui, né? Tá aqui na Rosa é a 31. Na questão, né? Que inclusive é sobre novas ruralidades, né? Tá. Esse tipo de questão remete àquilo que eu falei. É uma questão absolutamente interessante, que faz com que o aluno faça uma reflexão sobre o mundo que ele vive. Junto com essa questão de conexão, de globalização, tem uma outra questão que fala de um trabalhador de estádio, eu não sei se eu vou conseguir achar rapidamente aqui, que faz uma relação entre é como se fosse a quarta revolução industrial, a questão do aumento de produção pela mecanização e o trabalhador na ponta, o sorveteiro, que acaba vendendo ainda através de mecanismos manuais e tal. Eu não achei ela aqui. Tá, só para quem não leu a questão então, e não está entendendo o que ele está falando, a do Renato Teixeira, basicamente é uma citação de uma matéria, uma citação dele. É um novo caipira, né? Numa matéria da Folha, ele falando sobre a transformação do mundo rural aí, do mundo caipira. Aí termina dizendo o seguinte: faz todo sentido, a música caipira de raiz exalava uma solidão, um certo distanciamento e tal. E aí ele termina dizendo isso, né? No interior conectado, globalizado e rico como que temos, é impossível. Para o bem ou para o mal, a música reflete seu próprio tempo. Essa é o final do texto base da... É fácil descobrir a resposta. Expansão de atividades aqui, das novas... Essa é que você estava falando, a outra, né? Da vendedora de refrigerante. É a questão 8 da prova rosa. Sobre o Renato Teixeira, eu trabalho com vestibular, mas eu não sou vestibulando, né? Então tem um lado bom nisso, né? Que todo ano no Enem tem algum texto muito legal que você vai ter na prova. E aqui é a manutenção dessa tradição. Né? E amanhã, a prova de português certamente vai ter alguma coisa muito jóia, assim, porque para o estudante levar como uma leitura posterior, uma reflexão posterior. Não, e cantores, gente... Muita coisa boa. Sempre tem coisa muito boa. Arnaldo Antunes, se não me engano. Tem sempre muita coisa boa. Essa questão sobre essas transformações e o mundo contemporâneo, na prova amarela, é a questão 14. Aí ele fala a mundialização introduz o homem da produtividade de trabalho, sua comunização de capital, tal. Aí ele fala da forma técnica molecular digital, exemplificando mais uma vez, os vendedores de refrigerantes às portas dos estádios. A vida deles não muda muito. Viram sua produtividade aumentada graças ao just-in-time dos fabricantes e distribuidores de bebidas. Aí faz essa relação entre o trabalhador manual e o aumento de produção nas fábricas por conta da industrialização, da mecanização. O Enem, se você não está fazendo a prova para valer, querendo a sua vaga no federal, é uma delícia. Você olha, sempre tem o que discutir. Mas são questões interconectadas. O Renato Teixeira não está isolado na prova. Ele tem um porquê ele está ali. Isso eu acho que é muito interessante. Não é a prova ela é um conjunto. A prova em si ela é um conjunto. As questões não são absolutamente fragmentadas ou isoladas do resto da prova. E basicamente, no caso específico do Renato Teixeira, o que o examinador aí queria entender era isso.
a transformação do mundo rural, ou seja, qual é a característica nas alternativas ali, qual que é a característica que mais se... Por conta da globalização, das novas tecnologias, esse novo meio rural. Né? É uma questão que já fala muito sobre o nosso Brasil contemporâneo, né? Claro. Uma questão só, você já tem uma percepção, né? Você vê esse monte aí das duplas sertanejas que fazem um sucesso enorme, às vezes, por exemplo, eu que não acompanho, aí de repente eu ouço falar, os caras são um sucesso absoluto e todo mundo adora e são multimilionários. Você fala, mas que mundo é esse? É toda uma dinâmica que acontece totalmente ao nosso lado. É como nos Estados Unidos, né, que tem Nashville, que o pessoal é muito rico, tem uma indústria enorme. Então a gente está com isso acontecendo no nosso país aqui. É um pouquinho do Brasil contemporâneo, da história do Brasil contemporâneo, contado numa questão. Uma questão muito bem feita. Não acho, é de baixa complexidade e uma questão muito interessante. Interessante, tá bom. Mais alguma coisa? Boa prova. Boa prova. Bom descanso hoje, boa prova amanhã. Nada de ir para festa. Cuidado com o cansaço e controle a ansiedade. É muito comum alunos bem preparados que estudaram por conta da ansiedade e do cansaço eles sofreram. E cuidar da ansiedade do aluno e dos pais, das familiares. Os pais têm que manter a compostura. Eu mesmo estou com a minha filha fazendo o exame e manter a compostura. Entendi. Fui até a porta, fiz que não estava nem tão interessado e a vida continua, né? Deixa ela. Mas dá friozinho na barriga. Não